que todos nós cristãos, precisamos ter uma grande expectativa por coisas maravilhosas. Né? Eu só recebi um amém nessa frase. Será que eu estou começando bem? Nós precisamos aprender isso, né? Nós cristãos precisamos ter uma grande expectativa pelo dia de amanhã, pelo momento seguinte, pelo nosso futuro, pela nossa eternidade. Não é verdade? Sim ou não? Você tem uma grande expectativa pelo teu futuro? Expectativa de coisas boas, expectativa de coisas maravilhosas, expectativa de coisas extraordinárias. Eu penso que o cristão precisa ter essa expectativa de coisa maravilhosa. Eu ouso dizer que se o cristão não tem essa expectativa de coisas boas, alguma coisa está errada na vida dele. Né? Eu ouso dizer que ele não está totalmente livre. Ainda que ele possa ter aceitado Jesus, ainda que ele possa estar na igreja, vamos dizer assim, mas se ele não tem uma expectativa por coisas boas, pelo amanhã melhor, a Bíblia diz que o fim será melhor que o princípio, né? Se ele não tem uma expectativa pelo que virá na sua vida, eu acho que alguma coisa aí não está legal. Eu acho que possivelmente ele está preso, né? Mas talvez alguém aqui possa estar dizendo, mas eu não estou entendendo. Como é que ele pode afirmar com tanta certeza e até dizer isso? Ele não sabe o que eu estou passando. Ele não sabe como é que foi meus últimos dias. Ele não sabe do que eu venho. Ele não sabe do que está me acontecendo. Será que ele não sabe que nós estamos passando por uma pandemia? Enfim, talvez tantos questionamentos. E eu vou dizer uma coisa para você. Você está certo. Eu realmente não sei o que você está passando. Eu realmente não sei o que você está vivendo. Né? Eu realmente não sei, não tenho as respostas do porquê da pandemia. De repente eu não tenho a resposta do porquê da sua loja estar fechada. Talvez eu não tenha a resposta das suas perdas, de algumas coisas que estão acontecendo na tua vida. Isso é uma verdade, eu não sei. Realmente, talvez eu não tenha essas respostas por esse tempo que você está vivendo, por esse ano, por esse passado. Mas uma coisa eu sei. Mais uma coisa eu sei. Se você é um cristão, se você é uma pessoa que nasceu de novo, eu sei uma coisa. Eu sei de quem que você é filho. Né? Eu sei de quem você é filho. Você é filho do Deus Altíssimo. Amém? E tem mais. Eu sei mais. Deus andou me falando algumas coisas a teu respeito, se você é cristão. Né? Eu sei mais. Eu sei quem é o seu pai. Porque ele também é meu pai. Né? A gente já tem uma caminhada junto. Acredito que mais de 25 anos, no meu caso, tenho uma caminhada junto com teu pai. Uma caminhada onde eu me tornei filho. Então eu conheço o teu pai. Né? E o teu pai é alguém poderoso. Extremamente poderoso. Em muitos momentos da minha vida, eu vi essa manifestação do seu poder, essa manifestação da sua presença de forma extraordinária. Embora não preciso falar das minhas experiências, basta a gente ver as experiências que nós estamos encontrando, que nós encontramos ao ler a própria palavra. Olharmos para trás, desde a criação de todas as coisas. Então eu conheço o teu pai. Mas eu sei mais a respeito dele. Eu sei que o seu pai que habita no céu, seu pai celestial, não é uma pessoa que hoje, está cheio de amor por você. Não. Não é uma pessoa que hoje está cheio de amor por você e amanhã de repente não está. Não é uma pessoa que
tem amor por você um amor que oscila? Não, não. Eu sei que o teu pai sempre foi cheio de amor por você. Sempre foi cheio de amor por você. Sempre te amou. Sempre, 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 sempre te amou. Mesmo no tempo em que você estava longe dele, mesmo no tempo que você estava mergulhado em pecados, em coisas terríveis, em iniquidade complicada, assim como eu, mesmo nesse tempo, ele te amava. Ele sempre te amou. Na verdade, mesmo antes de você nascer, mesmo antes de você ser projeto para nascer, mesmo antes do casamento dos teus pais, da união dos teus pais, ele já te amava. Ele já te amava. Esse é o seu pai. Ele já te amava. Ele já era apaixonado por você. Sabe, eu sei um pouco mais nessa minha caminhada. Eu sei que teu pai te ama, independente do que você faz. Uau! Sabe, isso para mim foi algo transformador. Independente do que você faz. Independente dos teus acertos. Independente dos teus erros. Independente das tuas falhas. Ele continua te amando. Ele continua te amando. Ele pode ser que ele não esteja de acordo, pode ser que ele não esteja concordando, pode ser que não era aquilo que ele queria que você fizesse. Mas o amor dele por você nunca mudou. Ele te ama da mesma forma quando ali você nasceu até o dia de hoje. Você passou o que passou, você fez o que fez, cada um sabe o que faz. O amor dele é o mesmo pela sua vida. Não é segundo o que você fez, não é o segundo que você faz, não é o segundo que você está vivendo neste momento. De repente você pode estar falando, que ele não sabe o que eu faço. Eu também não sei, mas eu só sei o seguinte, ele te ama. Ele te ama, você concorda comigo? E tem mais. Eu sei também que desde o dia, praticamente, que você nasceu, até o dia de hoje, os seus olhos esteve voltado para você. Sabe, ele diz o seguinte, eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. E assim foi até o dia de hoje, na sua vida. Em todos os dias ele esteve contigo. Em todos os momentos ele esteve contigo. Sabe, eu passei momentos difíceis nessa caminhada. Momentos que parecia que, meu Deus, onde o senhor está? Ele estava comigo. Ele estava comigo. Sabe, eu tenho aprendido o seguinte, que nós não estar entendendo todas as coisas. Podemos a gente olhar assim e falar, não estou entendendo o que está acontecendo. Mas eu te afirmo, a palavra de Deus nos afirma. Deus nos ama e em tudo quer o nosso bem. E nada que nos acontece passa despercebido por Ele. Nada. Nada. Ok? Talvez você possa até me dizer, mas Alberto, eu não estou vendo nenhuma ação de Deus na minha vida. Mas deixa eu dizer algo. O fato de você não estar vendo nenhuma ação de Deus na sua vida, não significa que Ele não está agindo na tua vida. Não significa que Ele não está trabalhando a teu favor. Sabe, quando nós conseguimos ver algo que Deus fez, é porque isso é o resultado do que Ele agiu no invisível. Quando nós não víamos. Quando a gente consegue ver algo, fala assim, uau, olha o que Deus fez. Sabe que aquele ali é o resultado de um processo que Ele já vinha trabalhando na sua vida. Que Ele já vinha fazendo, mas você sabe, eu não estou vendo Deus agir. Como? O fato de você estar aqui, nesta manhã, é porque Ele trabalhou na sua vida
para que você estivesse aqui. Pensa comigo. Alguns de vocês podem pensar assim, isso não é verdade, sabe por quê? Eu nunca estaria aqui num domingo de manhã sentado numa mesa, numa cadeira dentro de uma igreja. Sim ou não? Eu era um deles. Minha esposa se converteu em primeiro lugar, primeiro do que eu. E aí ela e as mulheres do coque começaram, né, uma batalha de oração. E uma delas eu lembro que ligou para mim. Sei lá, sentiu de ligar, né, do Espírito Santo. E ligou para mim. Eu sou fulana. Tá. Eu posso falar um pouquinho com o senhor e posso orar pelo senhor? Eu falei, pode. A hora que ela começou a orar, eu peguei e coloquei o telefone longe e fiquei trabalhando. Só percebi assim, se já terminou para mim, né, falar, obrigado. Mas eu falei, que isso, para com isso. Vem me perturbar aqui no meu trabalho. Era assim que eu agia. Minha esposa ia para a igreja, a hora que chegava, que alguém trazia ela, eu já recebia ela já com a cara mais amarrada do que, né, como se fosse assim, que negócio é esse? Onde que você pensa que você vai? Então ele trabalhou. Eu não estava vendo, mas ele estava trabalhando. Eu não estava vendo, mas ele já me amava. Eu não estava vendo, mas ele já estava ali, presente, agindo em minha vida. Até que no momento certo, bastou um rapaz falar alguma coisa, eu já estava na frente. Uau, eu quero isso para a minha vida. Né? Deus está trabalhando para o nosso bem, querido. Deus está trabalhando para o nosso bem. A Bíblia diz, eu não preciso abrir, eu vou ler, está lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Ela diz o seguinte, que nunca se ouviu, nunca com os olhos se percebeu um Deus além do nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que esperam, a favor daqueles que o amam, a favor daqueles que o têm. Nunca se percebeu um Deus que trabalha a nosso favor, imagina. Um Deus que está trabalhando desde a fundação de tudo a nosso favor, construindo todo um projeto. Ontem uma sobrinha minha de Maringá passou uma mensagem para mim dizendo o seguinte, tio, eu fiquei sabendo que você vai para Curitiba, por que não Maringá? Vem aqui perto da gente. Eu brinquei com ela, depois eu peguei e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, a gente fala assim, né? Vamos estudar a história de Abraão. Mas o certo seria a gente falar, vamos estudar a história de Deus escrita por Abraão. Nós não estamos escrevendo uma história. Deus está trabalhando. E nós estamos no nosso tempo, ajudando, cooperando, sendo um canal do que Ele está fazendo na face da terra. Deus está trabalhando. Jesus falou assim, meu Pai trabalha e trabalha até agora. Ele trabalha a nosso favor. Você pode dizer isso à pessoa que está do seu lado? Deus está trabalhando a teu favor. Deus sempre quer o seu bem. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, isso é bom ouvir. Sabe, deixa eu te dar um exemplo bíblico. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 29, em diante, nos conta uma história, nos conta uma passagem, um momento da vida de Jesus, que os discípulos e uma multidão veio a ele, se colocou aos pés dele, sentou numa área, num monte, num lugar. E ali Jesus ministrou, e ali Jesus curou, e ali Jesus libertou, e ali Jesus deu vista aos cegos, e ali Jesus curou o paralítico. Algo extraordinário aconteceu ali. Eu fico imaginando aquela cena, né? Eu fico imaginando ali no meio. E a coisa foi tão forte, tão impactante, que aquelas pessoas não se deram conta e as horas passaram. Na verdade, não só as horas, os dias passaram. Eles estavam tão impactados com aquilo que estava acontecendo que eles ficaram ouvindo os ensinos de Jesus e vendo os milagres, os sinais e tudo, e passa um dia, passa 2 dias e passa 3 dias. E eles ouvindo, eles impactados com tudo aquilo lá. Sabe, eles não perceberam algo.
Eles nem tinham percebido algo. Que na verdade, praticamente, fazia 3 dias que eles não comiam bem. Que eles não comiam nada. Que eles estavam fracos. Por quê? Porque ficaram ali. Naquele avivamento, naquele momento especial. Mas antes mesmo deles perceberem isso, a Bíblia diz que Jesus já tinha percebido. Jesus virou para os discípulos e falou assim: escuta, esse pessoal está comigo há 3 dias. Sabe, eu tenho compaixão por eles. Eu não posso dizer para eles, vão embora agora. Eles estão fracos. É perigoso eles perecerem no caminho. Perceba que eu só quero chamar essa passagem para você perceber algo. Antes mesmo deles perceberem a fraqueza que eles estavam, que de repente o perigo que eles poderiam correr no retorno, até de não aguentar, sei lá, ter um desmaio, enfim, talvez até, né, coisa pior, não sei, um carregar o outro. Jesus, o nosso Deus, já tinha percebido, já tinha discernido, já sabia, olha, eles podem não estar percebendo que eles estão impactados. Mas daqui a pouco eles vão perceber que eles têm uma necessidade. Que eles precisam comer. Eles precisam comer. Eu quero que você olhe essa passagem, sabe? Como olhando assim, dizendo, este é o nosso Deus. O quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer bem. O quanto Ele, os seus olhos estão fixos sobre nós, o quanto antes mesmo de nós pensarmos, antes mesmo de nós acharmos que vai ter uma necessidade, Ele não só sabia da nossa necessidade, mas como Ele já tinha o quê? Já tinha a solução, já tinha provido como Ele resolveria aquela solução. Jesus chega para os discípulos e já fala, olha, né, eles são fracos, eles vão morrer. Por quê? Porque Jesus já estava providenciando a solução. Já estava no coração de Jesus como que Ele ia solucionar aquilo, como Ele iria ajudar aquelas pessoas. Então eu quero que você saiba que Deus está trabalhando a teu favor. Não tem como. Isso é maravilhoso, eu não sei se você está entendendo. Você está comigo nisso? Sabe, eu quero, nesta manhã, te mostrar que você como um cristão, você como um filho de Deus, você precisa ter uma expectativa de coisas boas. Independente do que você já viveu, independente do seu passado, independente, de repente, de situações terríveis que você já passou, ou até mesmo está passando. Mas olha para frente e tenha uma expectativa de coisas boas. Olha para frente e tenha uma expectativa de coisas boas. Sabe, esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade do Pai para nossas vidas. Esta é a vontade de Deus para todo ser humano sobre a face da terra. Todo ser humano sobre a face da terra. Deus ama cada pessoa sobre a face da terra. Cada mulher, cada homem. Prova é que Ele enviou seu Filho para a salvação da humanidade. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, isso é sinal de quê? De quem ama. De quem ama todo. Ele fala, ó, Deus amou o mundo. Não amou só o Alberto, não amou só a pastora Marta. Não. O mundo, ou seja, todas as pessoas. Sobre todas as pessoas está a graça de Deus, está o favor de Deus, está a salvação de Deus. Sobre todas elas. E nós precisamos discernir e cada um tomar posse disso, trazer existência isso para as nossas vidas. Porque Deus quer o nosso bem. Antes do Alberto pensar em qualquer coisa, estar aqui e tal, lá naquela época lá, que ele pega o telefone e faz isso. Essa é a verdade. Esse dia eu estava até escrevendo, uma hora dessa eu vou pregar sobre isso. Hoje é um dia após a cruz. Estava escrevendo sobre isso.
Então, antes do Alberto fazer isso, o Alberto não sabia o seguinte, que era um dia após a cruz. Que lá na cruz, o Senhor já demonstrou todo o amor pelo Alberto. O seu desejo de salvar o Alberto. O seu desejo de transformar o Alberto. Este é o amor de Deus pela sua vida. Está me entendendo ou não? Sabe, ninguém faz algo assim se não desejasse que as pessoas vivessem de forma maravilhosa. Se não desejasse o bem das pessoas. Ninguém entrega o seu filho não, eu vou entregar meu filho, mas é para você viver aí, ó. Viva, faz o que bem entende, morra. Seja um perdido, seja, né, eu quero teu mal. Não. Ele entregou o seu filho para que eu e você tivesse todas as coisas boas. Para que eu e você tivéssemos salvação eterna. Para que eu e você tivéssemos comunhão, intimidade, relacionamento com Ele. Deus te ama. Deixa eu dizer algo. Deixa eu ser profeta na sua vida hoje. Os melhores dias da sua vida estão por vir. Os melhores dias da sua vida estão por vir. O teu amanhã será extraordinário. Será poderoso. Não importa o que você esteja vivendo, creia nisso. Não importa o que você está passando, creia nisso. Você vai comer o melhor desta terra, amém? Não é o meu desejo apenas, é o desejo do teu Pai. É o desejo de Deus. É o desejo de Jesus. Ele morreu por isso. Para que você vá e vá bem. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer uma pergunta para você. A Bíblia nos diz que Deus tira quase 2 milhões de pessoas do Egito, os israelitas. E a Bíblia nos diz que Ele tira aquelas pessoas e fala para ele, ó, eu vou levar vocês para Canaã. Uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra poderosa, uma terra de coisas boas. No entanto, naquela terra de Canaã, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra, que ali tinha inimigos. Tinha os filisteus, tinha os cananeus, tinha os jebuseus, tinha uma turma de os inimigos. E nós sabemos que aquele povo que saiu do Egito, a grande maioria deles, não entraram, não usufruíram das coisas boas. A minha pergunta para você é o seguinte, qual dos jebuseus, qual dos inimigos de Deus, foi que manteve o povo no deserto? Foi que guerreou contra o povo, falou assim, aqui você não vai entrar, fica quieto aí no deserto. E nós sabemos também o seguinte, que não foi fica aqui no deserto, né? Era uma travessia que de Horebe até Cades Barneia dava em torno de 11 dias, a Bíblia fala. Então era uma travessia que eles poderiam fazer em muito menos tempo. No entanto, ficaram 40 anos. A minha pergunta para você é qual dos inimigos que estava em Canaã foi que impediu que eles entrassem em Canaã? Qual? Pensa aí. Deixa eu dizer uma para você a resposta. Nenhum dos inimigos. Nenhum dos inimigos. Nenhum dos eus. Nenhum dos filisteus. O que os manteve no deserto? O que os impediu de entrar em Canaã? E viver o melhor das suas vidas? Foi uma mente incrédula. Foi uma mente incrédula. Foi um pensamento de incredulidade. Totalmente racional. Onde as suas mentes se prenderam em um pensamento de inferioridade, de incapacidade, de medo. De pobreza, vamos chamar assim, infelizmente. Ainda que Deus era com eles. Ainda que Deus tinha mostrado o amor de Deus por eles de uma forma extraordinária, onde que foi lá no Egito, houve 10 manifestações extraordinárias de Deus para livrar eles de lá. Ainda que Deus
já mostrava que vinha caminhando com ele, através da nuvem, através da coluna de fogo. Ainda que foi Deus que disse, olha, eu vou dar aquela terra para vocês. Mas eles não entraram. Por quê? Por causa de uma mente incrédula. Por causa de uma mente racional. Aquele povo estava preso em uma mente incrédula. Quando eu disse, no início, que se você é cristão, mas não consegue ter uma expectativa de coisas boas, que você estava preso, é aqui que eu estava querendo dizer. É aqui que eu estava querendo. Muitos que dizem ser cristão estão presos em suas mentes. Não conseguem viver uma expectativa de coisas boas, de dias melhores, de vitórias, de coisas extraordinárias. Eles estão presos a um pensamento de incredulidade. De repente estão presos a uns pensamentos segundo o que já vinha acontecendo, o que veio acontecendo nas suas vidas, ao passado, os acontecimentos, as experiências de fracasso, de derrotas passadas. Estão presos em um pensamento de incapacidade, de condenação, de medo. E até mesmo estão presos a um pensamento de religiosidade. De religiosidade. Ainda que já aceitaram Jesus. Mas em função de ensinos errados, de uma religiosidade terrível que muitas vezes oprime, eles estão presos em pensamentos errados. E pensamentos errados só os levará a viver de forma errada. E assim não conseguiram, aquele povo não conseguiu viver o melhor dos seus dias. O melhor de Deus para as suas vidas. A Bíblia diz que assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Assim ele é. E aqueles homens israelitas não conseguiram se verem vencedor, ainda que Deus era com eles, ainda que Deus tinha mostrado o amor dele por eles, ainda que Deus tinha dado uma palavra, uma promessa, eles não conseguiram se ver vencedores. Quero te dizer algo, muitas vezes, não é o inimigo que está te segurando, que está te impedindo de usufruir do que Deus tem para você, das coisas boas que Deus tem para você, mas são os teus pensamentos. Pensamentos errados. De repente, uma mente totalmente religiosa, cheia de uma teologia religiosa, que impede você de usufruir de tudo aquilo que Cristo Jesus alcançou na cruz do Calvário. Amado, eu sei do que eu estou falando. Você está falando, você está vendo uma pessoa aqui que tomava banho nas praias do litoral do Paraná, de calça, quando aceitou Jesus. Por quê? Porque entrou um pensamento, me falaram que se eu colocasse calção, Jesus não ia gostar de mim. É de rir mesmo, pode rir à vontade. E também um dia que eu tirei a calça, calma, não fiquei nu não. Daí eu coloquei bermuda até o dia de hoje. Mas verdade, tem minha esposa aí, ó. Colocava a calça de agasalho e entrava no mar. Roberto, mas um sol desse, um calor desse. Tinha medo de orar de pijaminha curto à noite, quando eu acordava. Por quê? Porque me falaram que Deus não estava se agradando, porque eu comecei a fazer isso. Daí um profeta lá, eu amo aquele homem. Eis que Deus não se agrada de você, porque você acorda e vai orar de calção curto. Eu nunca mais, eu coloquei calça até a tampa. Se tivesse um macacão, eu colocava. Porque eu queria agradar a Deus. Percebe? Pensamentos errados. Ensinos errados. Religiosidade. Que nos impede. Por isso que eu sou contra muita coisa, não, toda coisa que vem de religião. Porque eu passei por isso. Mas o meu desejo nesta manhã é que você não viva 40 anos no deserto. Amém? Mas que a partir de hoje você possa tomar posse daquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Daquilo que é desejo de Deus para a sua vida. De coisas boas, de coisas maravilhosas, de coisas poderosas.
Abra sua Bíblia, por gentileza. Até que enfim, né? Falei para abrir a Bíblia, né? Salmo 103, por gentileza. Vamos só ler ali os primeiros 5 versículos. O salmista diz assim, eu vou ler na King James, depois eu vou mudar de versão. O versículo 1 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Ô glória! Amado, você tem que ler um negócio desse, você tem que vibrar. Eu escrevi sobre isso, porque eu escrevo, né, eu gosto de escrever devocional. Eu escrevi sobre isso e a hora que eu terminei ali, eu coloquei na minha escrita, se você olhar, tá, uau, aleluia. Eu mesmo escrevo para mim mesmo, uau, aleluia. Né? Porque é maravilhoso. Olha o que o salmista está dizendo, olha o que o salmista está dizendo, está ordenando, entre aspas, a sua própria alma, ele está dizendo a si próprio, ele está dizendo, ei, acorda, Alberto. Ei, Alberto, começa a louvar a Deus, começa a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que perdoa os teus pecados. É Ele que cura as tuas enfermidades. É Ele que te sacia de bens. É Ele que renova a tua juventude. Hoje eu pareço aqui, 30 anos a menos. Eu só não vim com uma outra camisa, porque minha esposa não deixou, porque eu queria vir colorido. Hoje eu apanho. Estou brincando. Por quê? Porque é assim que eu me sinto, Deus tem renovado, existe um fogo dentro de mim, existe um desejo dentro de mim, entende? Eu quero abrir minha boca, eu quero falar daquilo que Deus tem feito, eu quero falar daquilo que Deus fará, eu quero falar daquilo que Deus é, eu quero. Estou me sentindo renovado. Caleb chega depois lá para 80, 85 anos, ele olha para Josué e fala, cara, vou dizer uma coisa para você, eu estou com a força de 40, eu quero aquele monte, mas tem inimigo, não importa, eu estou com a mesma força de 40 anos atrás. O Senhor renova a nossa juventude. Está escrito aqui. Não está escrito? Eu quero ler isso numa outra tradução. Eu quero ler na versão transformadora. NVT. Diz assim. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Mas perceba que o Espírito Santo está nos revelando aqui. Perceba que Ele está dizendo, olha o que Deus faz nas nossas vidas. Olha o que Deus quer fazer na sua vida. Ele está dizendo. Eu quero pegar esse versículo 5. Ele enche minha vida de coisas boas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei, eu penso dessa forma, eu creio nisso. Isso me mostra que não é alvo, não é desejo de Deus que nós tenhamos uma vida cheia de derrotas. Uma vida cheia de situações desagradáveis na nossa casa, na nossa vida, no nosso corpo, nos nossos negócios, nas nossas empresas, né? Na nossa família, em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Entenda, aquilo que não é bom, não é vontade nem padrão de Deus para nossas vidas, para a nossa família. Não é, está escrito. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, vem dele. Ele não fala que está vindo desgraça, ele não fala que está vindo doença, ele não fala que está vindo derrota, fracasso, não. Mas talvez você pode perguntar com a sua mente religiosa. Mas Alberto, a gente não vai passar por isso? A gente não passa por isso? Você nunca passou por isso? Passei recentemente. Sim, claro. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas o próprio Jesus diz, mas eu venci e você também pode vencer. Amém? Podemos sim ter situações ruins. Sim, podemos passar situações agradáveis. Sim, mas é por um momento. Mas o alvo final de Deus são coisas boas. O alvo final de Deus é maravilhoso. O fim é melhor que o princípio. Sabe? Não é porque eu estou passando um momento que eu vou agora falar, não. Não, eu posso estar passando um momento sim, mas eu sei que Deus quer me dar coisas boas. Eu sei que este é o alvo, esse é o desejo do meu Pai. Deuteronômio 8 diz o seguinte. Deuteronômio 8 diz que, olha, Ele sabe muito bem. Se você ler Deuteronômio, eu não vou ter tempo de ler, mas se você ler, você vai ver. Deus sabe muito bem que existe um deserto, que existem situações difíceis, que existem situações desagradáveis. Ele fala lá, eu levei vocês, e Ele
Eu levei, fui eu, a passar momentos difíceis. Onde tinha serpentes, onde tinha tudo, fome. Ele fala isso, Deuteronômio fala isso, quer dizer que ele permitiu aquilo, né? Mas ele diz o seguinte, sabe por que eu fiz isso? Para que vocês aprendessem a confiar em mim. Para que vocês aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Sabe por que eu fiz isso? Para o vosso bem, está escrito lá em Deuteronômio, para o vosso bem. Para que vocês possam aprender a confiar naquilo que eu falo, possam confiar na minha pessoa. Esse é o alvo. Mas não é que ele quer que a gente fique lá no deserto, lá naquela... Não. Se preciso isso, é porque ele quer mostrar o quê? Confie em mim, deixa que eu faço. Está me entendendo? Ou seja, muitas vezes a falta de uma total confiança em Deus, a falta de uma total confiança em sua palavra, a falta de uma total fé no seu amor, que para mim é a maior revelação que todo cristão precisa ter no seu coração, a hora que cada um de nós tivermos essa revelação, muda as nossas vidas. Porque imagina, não é o Gile que me ama com toda a sua limitação, não, eu estou falando de uma pessoa que cria, se preciso for. Ele me ama. Você acha que uma pessoa que ama vai me deixar a perecer em todas as áreas? A chegar no final totalmente... Não. Existe um céu que me espera e Jesus prometeu coisas maravilhosas naquele céu. A Bíblia nos fala de ruas de ouro. Olha só, eu não posso deixar de ter uma expectativa boa. Amém? Então nós podemos, né, a falta de fé no seu amor, a falta de uma confiança total na sua obra por nós, onde não agimos, de repente, numa total rendição a isso, a essa confiança, né, infelizmente pode nos levar a passar momentos complicados. Mas principalmente nós precisamos entender o seguinte, que esses momentos é para nós aprendermos a confiar e saber que nós temos um Pai maravilhoso. Deixa com Beck, deixa com Ele. Né? Logo depois que eu me converti, passado um tempo, eu virei para Deus e falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu risquei o carro, eu bati o carro, eu capotei o carro, eu provei a mim mesmo que eu não sei dirigir. Hoje eu estou sentando do lado do passageiro e estou falando, dirige esse carro é minha vida. Eu falei essa frase para Deus, eu falei isso para Deus uma vez. Porque eu quis dizer o seguinte, eu sei que o Senhor sabe dirigir a minha vida muito melhor do que eu. Acabou. Né? Sabe, Deus quer nos ver cheio de coisas boas. Então você precisa ter uma expectativa por coisas boas. Essa expectativa por coisas boas revela a sua fé, revela a sua confiança. Revela o quanto você verdadeiramente crê no Deus que você louva, adora, que você está aqui dizendo que o ama. Sabe, quando Deus fez a terra, a Bíblia diz que Ele fazia uma coisa e olhava e falava assim, uau, isso ficou muito bom. Ele checava, é como se Ele estivesse checando. Ele fazia outra coisa, uau, isso ficou muito bom. Viu Deus que isso era muito bom. Olha isso aqui, muito bom. Perceba que Ele fez então o que? Um mundo cheio de coisas boas. E Ele pega esse mundo cheio de coisa boa e faz o quê? Dá ao homem. Coloca o homem no meio dessas coisas boas. Nunca foi propósito de Deus que você vivesse num lugar onde só fosse coisa ruim. Desde a criação, Deus pegou e fez isso. Ele criou um mundo cheio de coisas boas. Ele checou se era boa. E deu aos homens. Você sabe muito bem que, infelizmente, o que aconteceu? O homem duvidou do amor de Deus. O homem duvidou da palavra de Deus. O homem permitiu uma incredulidade no seu coração. E por causa disso, o homem começou a conhecer coisas ruins. O homem se afastou de Deus. O homem conheceu a morte. O homem conheceu a morte. Mas era desejo de Deus isso? Não. Qual o desejo de Deus? Que o homem usufruísse todas as coisas boas. Mas eu tenho uma boa notícia. O Evangelho significa boas notícias. Amém? Se você crê em Jesus, se você já entregou sua vida a Jesus, saiba o seguinte, Deus te colocou novamente em um lugar
em um lugar, onde neste lugar é cheio de coisas boas. Sabe que lugar é esse? Esse lugar é o próprio Jesus. Esse lugar é o Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estamos nele e ele está em nós. E eu gosto de pensar, sabe, como se fosse um lugar. Eu escrevi um livro sobre isso. Talvez alguns de vocês já o leu. Eu gosto de pensar. Sabe, eu creio que todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós estamos em Cristo. Em Cristo. E ele está em nós. Como um lugar onde a Bíblia diz que nós estamos nele, assentado com ele, à direita de Deus Pai. Onde a Bíblia diz que nele nós somos mais que vencedores. Onde a Bíblia diz que neste lugar ele sempre nos leva a triunfar. Onde a Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo fala sobre isso. Neste lugar, nele, a Bíblia diz que não há mais condenação. Não há mais condenação. Sabe, aquele lugar onde o Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe esse lugar? Onde que a Bíblia fala que ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito? Esse lugar é Jesus Cristo. Esse lugar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Esse esconderijo é Cristo. E neste lugar, pensa como se fosse um lugar, pensa, não vamos supor, pensa como se fosse um lugar, com todo o respeito, com toda a reverência, sabe muito bem que eu não estou brincando, Deus é testemunho, meu coração não está aqui falando, Jesus é um lugarzinho, não é essa a ideia, mas eu estou nele, você está nele, amém ou não? Neste lugar, a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que todas as promessas já têm um sim. Neste lugar. Em Cristo. A Bíblia diz, eu não sei se você prestou atenção, está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Todas as promessas já têm o sim. Assim como a Bíblia diz que neste lugar, em Cristo, nós já fomos abençoados. Abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba onde você está. Se você aceitou Jesus, se você nasceu de novo, olha onde você está, é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Da mesma forma, a Bíblia diz que hoje, nós fazemos parte de seu reino, aprove o Pai dar o seu reino, nos tirou do reino das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Jesus disse, olha, o reino está dentro de você. E nós sabemos que é um reino do quê? De paz, de justiça e de alegria no Espírito. E Paulo fala, é um reino de poder. Está em nós estamos nele. Sabe que nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos crer nisso. Nós não podemos viver sem colocar essas verdades em nosso coração. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, e o pastor falou o seguinte, Deus chegou para mim e falou assim, fulano, cara, você nunca viu você falar assim, ó, anjo, faz isso, anjo, faz aquilo. Ele falou, Senhor, eu quero o Senhor. Senhor, eu quero o Senhor é tudo para mim, eu vou lá falar com o anjo. Aí diz ele que Deus falou assim, escuta, Senhor, você não entendeu, né? Ei, eu acho que você não entendeu. Fui eu que mandei esses anjos aí, para te servir no propósito que eu tenho para a tua vida. Então, você está nesse ponto agora, até mesmo desonrando a mim. Por quê? Por que você não vai usar aquilo que eu fiz para você? Aquilo que eu mandei para te ajudar. Aquilo que eu coloquei na sua vida, para que realmente, aquilo que eu desejo que você faça na face da terra, você tenha auxílio, você seja auxiliado. Aí ele falou, estou pisando em lugar que eu não sabia. Sabe, essas coisas que estou te falando, precisa estar no nosso coração, porque não sou eu que estou te falando, está escrito. Nele nós já somos vencedores, Ele nos leva a triunfar nele. Então, sabendo de tudo isso, sabendo dessa nossa posição em Cristo, tendo uma total confiança em Deus, no seu amor, que Ele nos colocou nessa posição, não foi nós, mas foi Ele que decidiu, foi Ele que fez isso. Sabendo dessa confiança na sua palavra, que nos diz essa coisa, tendo toda a revelação do Espírito sobre cada
promessa sobre cada frase, sobre cada situação que eu falei. Tendo uma total confiança em Deus, que nos colocou nessa posição, nos colocou lavado, remido, perdoado pelo sangue do Cordeiro. Não tem como, eu penso que não tem como nós não termos uma expectativa de coisas boas. É impossível nós não termos uma expectativa de coisas boas na nossa vida. Eu penso que não tem como não ter uma expectativa de coisas boas em nossa vida, sabendo de tudo isso. Sabe, me perdoe, mas eu penso que é uma declaração de incredulidade quando eu olho para frente e falo assim, não, vai ser pior ainda. É uma declaração de incredulidade quando eu vivo sem uma expectativa que o amanhã será melhor que hoje. Mas Alberto, você não sabe, eu não quero saber o que te passou. Eu quero saber o seguinte, eu quero te dizer o seguinte, você tem um Deus que num de repente transforma a sua vida. José dorme no calabouço, amanhece no palácio. Essa é a verdade. E esse poder, e esse Deus te ama, Ele está em você, você está nele, você está no lugar onde tudo se diz respeito. Eu quero dizer algo muito poderoso. Eu quero dizer que você, não precisamos ter uma expectativa de coisas boas porque achamos que merecemos. Não é essa a ideia. Porque fizemos alguma coisa boa. Não é essa a ideia. Porque daí você vai oscilar. Porque nós não somos perfeitos, vamos ser sinceros. Nós não somos perfeitos. De repente tem pensamentos ruins, de repente tem ações ruins, enfim, sei lá, tem tantas coisas. Mas nós podemos ter uma expectativa de coisas boas. Sabe por quê? Pelo lugar que nós estamos. Por aquele que nós fomos inseridos. Por causa de Cristo Jesus. Não é nós. O fato é que neste lugar, todas as coisas boas já foram determinadas. Todas as promessas já têm um sim. Né? Nós fomos colocados em um lugar onde é cheio de coisas boas. Onde todas as coisas boas já têm um sim, já existe. E se não existe, são criadas. E este lugar chama-se Jesus. Sabe, quando as coisas boas em sua vida podem acontecer e vão acontecer, se você crê, não é porque você é bonitinho, não é porque você faz isso, faz aquilo, jejum, vai à igreja. Não. Tudo isso é bom, Tudo isso é bom. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ter uma expectativa de coisas tremendas na tua vida. Simplesmente porque você está em Cristo Jesus. Por causa dele, do que ele fez, do que ele é, da pessoa maravilhosa de Jesus. Somente por causa dele. Não caia na besteira de achar que você merece por causa do teu jejum. Não. Se você começou o teu jejum assim e está pensando dessa forma, deixa eu dizer uma coisa para você, você fez uma boa dieta. Não. Eu só quero dizer uma coisa para você. Creia que o teu amanhã será extraordinário por causa de onde você está. Você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo. É nele que estão as coisas boas e não fora dele. É nele que está a vida e não fora dele. É nele que estão as vitórias e não fora dele. É nele que está a vida eterna e não fora dele. Isso é maravilhoso. Por que eu posso ter uma expectativa e crer em coisas boas? Por causa dele, não por causa da minha performance. Mas por causa da performance dele. Ou seja, não é porque eu fiz alguma coisa certa. Isso você deve fazer sim por amor a ele. Mas saiba uma coisa, você deve ter uma expectativa de coisa boa por causa dele. Nós não somos perfeitos, querido. Não deixa isso entrar na tua cabeça. Mas nós temos alguém perfeito dentro de nós. E Ele quer que nós andamos em perfeição. Mas ainda não alcançamos todas as coisas. Ainda não somos o perfeito. Vamos dizer assim, vamos ser sinceros. Você está vendo um pastor que não é perfeito. Sabe, querido, Deus é bom. Presta atenção nisso. Deus quer o teu bem. Não deixa um pensamento errado no teu coração. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz a fazer as coisas certas. Uau! Eu não sei se você entendeu. Romanos capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler para você. Em duas versões eu vou ler. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
Uau! Sabe, crer que você tem um Deus que te ama, isso te leva ao arrependimento quando você falha. Na versão amplificada diz da seguinte forma: ou você é tão cego a ponto de ignorar, e desconsiderar, e desprezar, e subestimar a riqueza de sua bondade e tolerância, e longânime paciência? Você é desatencioso ou realmente ignorante, de fato, de que a bondade de Deus pretende levá-lo a se arrepender, a mudar a sua mente e o seu homem interior para aceitar a vontade de Deus? Uau, uau, eu olho isso para mim é maravilhoso. Eu acabei de escrever um livro sobre amados para amar. Querido, nada mais poderoso do que o amor. Quando você tiver a revelação do amor de Deus, cada dia mais forte, você vai amá-lo. E muitas coisas, muitas não, eu diria, né? Todas as coisas vai ficar para trás. Você não tem mais coragem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer te fazer coisas boas. Deus quer. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Sabe, entenda uma coisa, para que eu encerre sem ninguém pensando de alguma forma diferente. Não vivemos pela prosperidade. Não. Vivemos pela fé em Cristo. Ok? Não temos vida em todos os sentidos, desde a alegria e em todos os sentidos, por sermos cheios de coisa boa. Não. Nós temos vida por estarmos em Cristo Jesus. No entanto, nele, na vida que Ele nos deu, nele, neste lugar, não existe coisas desagradáveis. Não existe coisas ruins. Não existe coisa que nos prejudica. Mas ao contrário, está cheio de coisas boas. Ele nos ama. Então, a partir dessas coisas boas, nós vamos fazer aquilo que... Nós não precisamos correr atrás disso. Não. Você já tem, já está. Deixa Ele. Abra o seu pensamento para isso. Deixa Ele acrescentar o que Ele precisa acrescentar. Sabe, quando eu entendo isso, quando eu penso nisso, eu entendo o seguinte, que não vai ser, sabe, as coisas boas, os presentes, que vai me levar a amar mais os presentes do que o presenteador. Não. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Você está falando, ouvindo alguém que passou por momentos difíceis. Passou por momentos difíceis. Mas não é isso que eu peguei e julguei a Deus. Teve momentos bons? Teve. Não foi isso que me desencaminhou. A minha fonte é Ele. Só que eu não posso desprezar que nele eu sou alvo de coisas boas. Isso eu não posso ignorar. Nele eu sou alvo de coisas boas. Queridos, eu teria muito para a gente conversar, mas eu quero pular. E eu quero te convidar a ficar de pé.